noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Ferão da Costa. Para quem não me conhece, eu sou formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Regis. E sou professor substituto na UF de Campos e dou aula de História Moderna e Ensino de História. Tá? Bom, gente, eu queria trazer aqui para vocês, já que a mesa ela se propõe a trabalhar em pesquisa, em história das sociedades pré-capitalistas, a trazer uma reflexão sobre a história moderna, e a pesquisa dentro da história moderna. Tá? Deixa eu passar aqui, eu sou um pouco ruim com muita tecnologia, então vamos ver se eu consigo me adaptar aqui. Bom, e aí, a principal crítica, os principais pontos que eu acho que os historiadores do século XXI têm que refletir, têm que pensar, é justamente sobre o tipo de produção, o tipo de historiografia presente na história moderna. Tá? Geralmente, a gente tem muitos exemplos de historiadores do passado, de algumas décadas, alguma historiografia até relativamente recente, que vem trabalhando a produção historiográfica a partir de um viés dos governantes, das elites, a partir de uma perspectiva dos reis, da Europa e tudo mais. Bom, e aí a gente tem até dois exemplos de uma historiografia bastante clássica, como, por exemplo, a linhagem do Estado absolutista, do Perry Anderson, e a Sociedade de Corte, do Norbert Elias, que vem trazendo uma perspectiva onde o rei, ou ainda as dinastias, as monarquias, a nobreza, busca aí controlar a sociedade. Bom, e aí o grande ponto é possível se produzir uma história que não venha por esse viés das elites ou por esse viés das monarquias, dos reis, dentro da história moderna? E aí a gente começa a esbarrar com algumas questões. Muitos historiadores vão falar que isso é muito difícil, porque não existem fontes, não existem textos de época o suficiente para se trabalhar com isso na modernidade. E aí a gente tem até uma perspectiva histórico-filosófica bastante conceituada e bastante comum, que é trabalhada por vários intelectuais, que é o binômio Kant-Habermas, em que existe uma ideia de que as comunidades políticas, a gente comum, povo, para usar um termo contemporâneo, basicamente era completamente despolitizado, porque esse povo ele não era alfabetizado, não tinha acesso à cultura escrita. Isso surge com uma perspectiva do século XVIII, do iluminismo, que vai ganhar muita força com Kant, a partir principalmente da perspectiva do texto dele, o que é o esclarecimento, que ele vai falar que o homem ele está em sua minoridade intelectual e que essa minoridade intelectual ela só vai ser vencida a partir do iluminismo e só vai ser vencida a partir da perspectiva em que as ideias iluministas elas circulem na Europa. Já no século XX, o Habermas ele vai entender a perspectiva da esfera pública
e vai utilizar as ideias do Kant para falar o seguinte: bom, a esfera pública, né, um ambiente de debate de ideias, surge apenas a partir do século XVIII, a partir do finalzinho da Idade Moderna e da contemporaneidade, em que, tendo-se em vista, né, a perspectiva do Kant, o Habermas vai afirmar que abre uma perspectiva de novas observações sobre a sociedade portuguesa a partir de materiais escritos, publicados pela gente comum e também por materiais publicados, inclusive escritos, produzidos de cunho político e de intervenção, inclusive na América Portuguesa. E aí eu venho trazer aqui, tá, um estudo de caso para vocês, tendo-se em vista essas novas perspectivas, que foi basicamente aquilo que eu trabalhei no doutorado, que foi justamente esses debates políticos, essa cultura política na restauração de Portugal de 1640, né, mostrando justamente que existia uma cultura política dos setores sociais menos abastados da própria sociedade, que buscavam produzir panfletos, cartazes, papéis, opúsculos que tinham origem do próprio povo para o próprio povo, né? É isso que é importante a gente entender. Mas vamos lá, antes de eu ir para o centro do negócio, vamos por partes. O que foi a restauração de Portugal, né? A restauração de Portugal foi o movimento político que faz com que a comunidade portuguesa recupere a autonomia política do Império Católico, né, da monarquia hispânica, que foi tomada em 1580 pela dinastia Habsburgo, liderada pelo Filipe II. E aí, em 1640, após 60 anos de domínio castelhano sobre os portugueses, a gente passa a ter um movimento de retorno, né, da autonomia política e da emancipação portuguesa. Em larga medida isso, tá? Pois bem, a historiografia mais tradicional da restauração de Portugal vai afirmar que os portugueses, né, que conseguiram a autonomia política foram basicamente 40 fidalgos, ou seja, 40 nobres que destituem o Miguel de Vasconcelos, que era o secretário de Estado dos Habsburgo em Portugal, e conseguem aclamar o Duque de Bragança, né, o Dom João IV. Pois bem, a grande questão é que se a gente levar em consideração essa nova perspectiva historiográfica da virada do século XX para o XXI e prestar um pouquinho mais de atenção nas fontes, nos materiais que a gente tem, inclusive já digitalizado na internet, depois eu vou mostrar aqui os lugares onde eu tiro esse material, a gente vai ver que existe uma possibilidade de pesquisa, inclusive de setores da sociedade que não fazem parte da aristocracia, que não fazem parte do alto clero e que não fazem parte da nobreza, tá? Beleza. E aí, gente, o que eu queria mostrar para vocês é justamente esses exemplos de fontes de época que a gente pode trabalhar, né?
E aí eu queria destacar aqui com vocês, né, algumas dessas figuras desse período. Uma obra anônima, é uma obra que demora para ser para ir a público, só que quando ela vai a público, ela é censurada posteriormente. Né? E por que ela é censurada? Porque, né, ela mostra a forte participação da gente comum, né, do povo de Lisboa, participando, intervindo na restauração de Portugal. Esse trecho aqui, ele é inclusive uma fala do padre Nicolau da Maia, que foi um padre popular, de baixa hierarquização dentro do clero, né, um pároco, que é responsável por chamar os mestres, os juízes do povo, né, vai ter inclusive a Casa dos 24, que é de Lisboa, que era basicamente ali um conselho deliberativo popular, e o que o padre Nicolau da Maia faz? Né? Ele está aqui no encerro, se vocês virem no final, ele afirma: semelhantes causas não podem ser levadas a cabo sem o séquito do povo. Né? E aí, queria salientar a importância do uso, pelas próprias fontes de época, do termo povo. Tá, gente? E aí, só para terminar, queria mostrar aqui alguns sites, né, importantes de onde essas fontes elas estão disponíveis. Né? E não é em nenhum lugar mágico, não. Né? Por exemplo, isso está no site da Biblioteca Nacional de Portugal, isso está, né, no archive.org, né, na Europeana, que é um site importante, onde várias obras digitalizadas das bibliotecas europeias, né, a gente tem ali reunidas, né, e também no próprio Google Books, né, a gente pode ver diversas fontes dentro desses sites. E aí está aí a bibliografia, e obrigado, gente, é isso que eu queria falar aqui para vocês.